Fala galera, no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco mais sobre a nova dinâmica da medicina e o que a gente pode aprender, quais são as habilidades necessárias para a gente superar esse novo mercado que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas e a gente poder ajudar mais pessoas assim. Todo mundo sabe, e isso está claro, que a realidade da medicina vem mudando, principalmente nos últimos 20 anos. A que se deve essa mudança? Principalmente a mudança do número de médicos no país. A abertura de escolas médicas nos últimos 10 anos foi absurda. Quer um número? A gente tinha 178 faculdades de medicina em 2010. Em 2020, vão ser 340. Ou seja, em 10 anos, esse número quase que dobrou. Você tem noção disso? Você tem noção do impacto disso? Será que o número de vagas de emprego, de residência, dobrou nesse período? Claro que não. E cara, a gente não precisa ir tão longe. É só a gente olhar para o nosso lado. O que a gente mais vê hoje? O que a gente mais vê hoje é o seguinte: é o especialista voltando a dar plantão de porta como generalista, ou seja, um urologista dando plantão como cirurgião geral, ou às vezes até como clínico, um cardiologista dando plantão ali no PS, enfim, aquele médico que atendia só consulta particular, voltando a atender convênio. Por quê? Porque a realidade da medicina está mudando e os médicos, de forma geral, e também os estudantes, não estão preparados para enfrentar essa realidade da forma como ela deve ser encarada. Eles não estão dispostos a mudar, a entender como funciona essa nova dinâmica. Eles continuam insistindo nas mesmas práticas, nas mesmas atitudes que os médicos de 20, 30 anos atrás tomavam. Só que, gente, o mundo mudou, o mercado mudou, a forma como a gente se relaciona com as pessoas mudou. Você acha que a forma como você exerce a medicina não vai mudar? Ela vai mudar também e você precisa se adaptar a essa realidade. Quer ver mais números? Por exemplo, a população nos últimos 49 anos, ela aumentou cerca de 120%, a população brasileira. Sabe em quanto aumentou o número de médicos no país? Quase 700%, ou seja, quase 6 vezes mais do que a população brasileira. Mais um número: as vagas de residência em grandes instituições não acompanham essa progressão do número de médicos, ou seja, cada vez fica mais difícil você se tornar especialista, você ter opção de escolha na medicina. Você acaba sendo cada vez mais forçado a trabalhar naquilo que o mercado te oferece. E, consequentemente, é a lei da oferta e da procura. Se você tem muito médico formado, a tendência é que a remuneração diminua. Só que o médico, por si só, ele tem um ego desse tamanho. Ele não aceita que por toda a trajetória dele, de um vestibular difícil, de 6 anos árduos de estudo na faculdade, às vezes mais 2, 3, 4, 5, 6 de residência, ele não aceita que ele tem que viver um padrão de vida abaixo. Ele não aceita que ele não pode ir no restaurante que ele quer no fim de semana. Ele não aceita que ele não pode ter o carro do ano, que ele tem que viver num apartamento inferior àquilo que ele sempre sonhou. Ele não aceita dar um passo atrás, mesmo que a realidade dele exija isso. E qual que é a consequência? Ele acaba vivendo numa bolha. Ele acha que ele ganha muito bem, ele acha que ele tem reservas acumuladas, mas na verdade ele só está girando ali naquela corrida dos ratos. Ele corre atrás do próprio rabo, ele dá plantão para pagar a conta, ele dá plantão para pagar o cartão que já venceu. Então essa conta não fecha, essa realidade não é saudável, nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista mental. Imagina todo mês você ter que correr atrás de dívida, você ter que correr atrás de trabalho para pagar aquilo que você já gastou no mês anterior. Isso não faz sentido. E um dos maiores responsáveis dos médicos viverem em condições de qualidade de vida inferior àquilo que eles desejam,
e isso é uma pesquisa, tá? O Medscape já fez pesquisa falando sobre a qualidade de vida do médico, e a verdade é o seguinte: o médico, ele é infeliz às vezes na profissão porque ele não tem uma saúde financeira equilibrada. Ou seja, ele não tem as noções básicas sobre quanto ele deve guardar de dinheiro, como ele deve investir e como ele deve fazer o dinheiro trabalhar para ele e não o contrário. Acaba que com isso ele é o maior prejudicado dessa história, porque ele continua nesse ciclo de trabalhar mais, de vender mais a hora dele, sem necessariamente ter um retorno de qualidade. E retorno de qualidade, pessoal, eu não falo só de ter carros e bens materiais, eu falo da gente ter tempo. Nada importa mais do que o nosso tempo. Nada importa mais do que às vezes você ter um fim de semana livre para você relaxar com a sua família, com seus amigos, com a sua namorada ou namorado. Esse tempo de qualidade é precioso e é por isso que a gente vê cada vez mais médico deprimido, mais médico insatisfeito, mais médico tratando mal o paciente na consulta, porque ele não está feliz com ele mesmo. E um dos principais responsáveis por isso é que ele não tem uma saúde financeira equilibrada. É porque ele não cuida dele mesmo. Ele se atola nesses plantões e acaba deixando de lado a própria saúde física. Deixa de comer bem, deixa de praticar exercício, deixa de ter um equilíbrio mental. Pô, o que a gente mais vê na nossa rotina é o médico falando: ah, não, porque eu mereço isso, eu mereço comer mal hoje, foi um dia desgastante. Cara, só foi um dia desgastante, só está sendo uma semana desgastante, um ano desgastante, porque você não se preparou para enfrentar essa nova realidade. E enquanto você não tomar uma atitude diferente, nada vai mudar. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Se você não começar a mudar a forma como você se relaciona com o seu dinheiro, com o seu corpo e com a sua saúde mental, você vai continuar infeliz e culpando as condições, a abertura de novas faculdades pelo seu insucesso.